O milionário fica chocado ao ver Babá vendendo doces para salvar criança com doença rara. Era uma manhã cinzenta e nublada quando Eduardo Ferraz, um milionário frio como gelo, cruzou as portas de vidro da luxuosa empresa que gerenciava. Seu traje impecável e a expressão impassível não deixavam espaço para aproximações. Ele sempre foi esse homem, distante, calculista, orgulhoso e cercado de um ar de superioridade. Mas naquele dia, algo quebraria sua armadura. Do lado de fora, em meio ao ruído ensurdecedor da cidade, uma figura pequena e frágil se destacava. Clara, uma menina de apenas 9 anos, estava ali, com um sorriso tímido que não escondia a tristeza nos olhos. Com uma mesa improvisada à sua frente, ela vendia doces caseiros, cada um cuidadosamente embalado. Mas os 2 maiores tesouros que carregava eram as esperanças e os sonhos de salvar sua mãe doente. Quando Eduardo se aproximou, seu olhar era profundo, carregado de uma força que surpreendia. O coração de Eduardo, que sempre fora tão indiferente, sentiu um aperto inesperado. Sem hesitar, ele decidiu comprar todos os doces. Clara não conseguia acreditar. Seus olhos brilharam como estrelas em uma noite escura. Muito obrigada, senhor! A cena era digna de um filme. O contraste entre a rica solidão de Eduardo e a luta de uma garotinha por sua família impressionou não só os presentes, mas também o próprio milionário. Depois de um impulso quase inconsciente, Eduardo decidiu ir além. Um convite para visitar Clara e sua mãe, Rita, foi feito. Ao chegar à casa onde as paredes pareciam contar uma história de dores e esperanças, foi recebido com um cheiro de remédios e o som de respirações pesadas. Rita estava devastada, presa em um mundo de doenças raras e dores constantes. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés diante da gravidade do que viu. E se não bastasse, uma situação crítica fez com que a urgência... Gritou Eduardo, a adrenalina correndo em suas veias. Clara, assustada, segurou a mão dele. Mas no fundo mesmo, havia uma faísca de gratidão e esperança. Após o incidente, uma nova realidade começou a se desenhar. Clara e sua mãe precisavam de um lar seguro, e Eduardo era o único capaz de fornecê-lo. Mas, para sua surpresa, logo se deparou com o ressentimento de seu pai, um homem poderoso que desaprovava enfaticamente suas ações. O que seria um ato de bondade logo se tornaria um campo de batalha entre antigas rivalidades familiares. Em meio ao caos, Clara escreveu uma redação para um concurso escolar. Ela falava sobre Eduardo como um novo pai, sobre sua transformação ao conhecer sua dor. Mas as revelações sobre o passado de Rita, ligadas a segredos obscuros e guerras familiares, ameaçavam desmoronar tudo. Enquanto Eduardo se confrontava com as intenções sombrias de seu pai, uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde ele iria? E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Eduardo ainda estava atordoado com a urgência que a situação de Rita havia criado.
As sirenes da ambulância ecoavam ao longe, mas no fundo de sua mente, outra sirene soava, mais persistente e perturbadora. Enquanto Clara segurava sua mão, ele sentia a força e a fragilidade dela ao mesmo tempo. Era como se naquele instante o peso do mundo estivesse nas mãos daquela garotinha. Chegou a casa e os momentos desde que decidiu acolhê-las passaram como um turbilhão. Ele pensava em como poderia ajudar, como poderia dar a Clara e Rita não apenas uma casa, mas um lar onde o riso e a esperança pudessem florescer novamente. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Eduardo não esperou. Ele se virou e abriu a porta. Do outro lado estava um homem robusto, de terno escuro e expressão sombria. Era seu pai, Roberto Ferraz, o magnata que havia ensinado a Eduardo que negócios eram negócios e que sentimentos não tinham lugar no mundo dos homens de sucesso. Eduardo, o que você está fazendo aqui? A voz de Roberto era um rosnado baixo, mas havia um tremor de incredulidade. Você está desperdiçando seu tempo com essas pessoas? Antes que Eduardo pudesse responder, um grito ecoou pela casa. Rita havia desmaiado no sofá e Clara, em pânico, soltou a mão de Eduardo com um movimento abrupto. A cena se desdobrava como um pesadelo. Eduardo se virou, mas sua atenção foi rapidamente desviado por seu pai, que empurrou Eduardo para o lado e avançou em direção a Clara. "Fique longe da minha neta!" Eduardo gritou, o pânico crescendo em seu peito. Mas o que seu pai fez a seguir deixou todos sem palavras. Ele puxou algo do bolso interno de seu terno e, sem hesitar, revelou um documento. "Olha aqui, Eduardo, a verdade sobre essa mulher. Ela não é quem você pensa que é." Eduardo olhou para o papel, tentando decifrar as palavras em meio ao turbilhão de emoções. Era um documento que contestava a paternidade de Clara. O que ele estava vendo era um registro, acompanhando uma série de provas que ligavam Rita a um escândalo que Eduardo nunca teve ideia. "Ela não é apenas doente, Eduardo. Ela tem um histórico criminal e você vai se afastar dessas pessoas." Roberto exclamou, os olhos esbugalhados de indignação. Sentindo o chão se abrir sob seus pés, Eduardo vacilou. O ar ao seu redor ficou pesado. Sua respiração se acelerou. Clara, com olhos arregalados, olhou para seu avô, em busca de respostas. O que estava acontecendo? O que mais ela deveria temer? As vértebras da história começaram a se desmanchar, revelando uma teia de mentiras e traições. O adicional peso da revelação do passado de Rita ameaçava engolir não apenas sua busca por ajudar, mas sua própria identidade. Eduardo imediatamente se lembrou das perguntas que assombravam sua mente. Até onde ele iria para proteger essa nova família? Agora, a resposta parecia mais nebulosa do que nunca. Roberto sorriu de forma superior, como se tivesse vencido uma batalha. Você realmente achou que poderia mudar a sua vida com essas pessoas? Elas são veneno, Eduardo. Porém, a expressão de Clara, uma mistura de coragem e terror, fez o coração de Eduardo disparar. Ele queria gritar, mas o nó na garganta o impediu. A situação estava em um ponto de crise e as consequências ainda eram imprevisíveis. Ele se perguntava se poderia confiar em Rita.
ou se o passado dela havia criado um abismo impossível de atravessar. As palavras de. O que aconteceria agora? Que me estava diante não apenas de uma decisão, mas de um enigma mais complexo do que ele nunca poderia imaginar. O silêncio após aquele desfecho carregava um peso insuportável. Eduardo compreendia que as revelações estavam apenas começando e a luta por Clara estava longe de acabar. Eduardo ainda olhava para o documento que seu pai havia empunhado como uma arma. O coração pulsava. A mente estava em chamas. E Clara olhava entre os dois, confusa. O peso da revelação quase o fez desmaiar. Mas então, um ruído estrondoso explodiu na porta da frente, interrompendo a crescente tensão. Uma voz baixa e enérgica ecoou: "Abra! Polícia!" O impacto foi como uma bomba caindo no meio daquela sala cheia de segredos. Eduardo se voltou, a expressão transformada de surpresa para choque. 3 policiais, uniformizados, entraram, imponentes e determinados. "Estamos aqui em resposta a uma denúncia de que uma criança está em perigo." A sala inteira sequestrou o ar ao redor. Eduardo ficou paralisado. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente, mas agora a urgência da situação envolvia tudo. Clara se encolheu atrás dele, os olhos cheios de medo. "O que está acontecendo?" ela sussurrou, o pavor tingindo sua voz. Um dos policiais se aproximou, um homem alto com expressão séria. "Temos informações de que a criança pode estar em risco devido à condição da mãe dela", disse, olhando diretamente para Eduardo. "Precisamos verificar a situação. Poderia nos mostrar a mãe, por favor?" Eduardo engoliu seco, sentindo os olhos do pai queimando em suas costas. O clima mudara radicalmente, e ele não sabia se deveria obedecer ou tentar proteger Clara e Rita. O que deveria fazer? Mas antes que pudesse responder, os policiais passaram, pressionando para dentro da sala, enquanto Clara se agarrava à sua camisa, como se a pudesse proteger de tudo. "Ela está bem. Só precisa de cuidados médicos", Eduardo afirmou, a voz um pouco mais alta do que pretendia. "A situação é complicada." Ele olhou para o pai, que agora estava de braços cruzados, um sorriso cínico no rosto. "Complicada? Você quer dizer que está a ajudar uma criminosa?" Roberto disse, se aproximando. "Vamos encerrar isso de uma vez. Eduardo, essas pessoas são uma má influência." Um dos policiais fez um movimento e agarrou Clara, trazendo-a para perto. Eduardo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Não! Deixe-a em paz! Ela não fez nada de errado!" O pânico se elevava a cada segundo, enquanto ele lutava entre a verdade que estava ali diante dele e as palavras do pai que martelavam em sua cabeça. Mas então, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Clara olhou nos olhos dos policiais e, com uma coragem inesperada, disse: "Eu não sou uma criminosa! Eu só quero salvar minha mãe." A inocência da frase soou como um grito em meio à tempestade. O silêncio tomou conta novamente. E no fundo, como um sorvete derretido sob o sol, veio a reviravolta que ninguém esperava. Uma policial, uma mulher de cabelos curtos e firmes, olhou para Clara e então olhou para o papel que Roberto segurava. "Peraí, esse documento..." Ela hesitou e a luz em seus olhos mudou. "Esse não é um registro comum. Isso é uma certidão de nascimento, certo?" Roberto mudou a expressão. Ficou pálido. A policial continuou:
E o nome da mãe aqui não bate com a mulher que estamos procurando. Rita Ferraz tinha outro sobrenome quando foi presa por tráfico de drogas. Eduardo sentiu o coração disparar. O quê? Prisão? O chão parecia ruir sob seus pés. Clara se encolheu ainda mais, seus olhos cheios de lágrimas. Mas ela não é. É só isso que você sabe? A policial cortou. A mãe dela está presa em uma operação encoberta. Elas estavam usando um novo nome na cidade. A bomba caiu e a expressão de Eduardo transformou-se de confusão para uma revelação chocante. Aquela mulher que ele tentava salvar tinha um passado que conectava mais do que se pensava. Roberto, empalidecido, se virou, virando-se para Eduardo com um olhar que parecia mais uma confissão do que uma acusação. Eu sabia, sussurrou, mas não é assim que isso ia acabar. A verdade reverberava em um vazio onde somente havia incerteza. O que você sabe que não contou? Eduardo cerrou os punhos, sentindo a raiva e a dor se misturarem. Enquanto isso, o olhar de Clara se tornava mais perdido a cada segundo. A vida de todos estava prestes a mudar. E no meio do caos, a pergunta se tornava ainda mais inquietante. Quem era realmente Rita Ferraz? E qual era o verdadeiro destino de Clara? Eduardo ainda olhava para o documento que seu pai havia empunhado como uma arma. O coração pulsava, a mente estava em chamas, e Clara estava ali, confusa entre os dois. O peso da revelação quase o fez desmaiar. Mas antes que ele pudesse digerir tudo, um estrondo interrompeu o ar pesado da sala. Uma explosão ensurdecedora rasgou o silêncio, fazendo todos saltarem. A porta da frente voou para trás, estilhaçando a madeira e revelando um grupo de homens mascarados, armados e bradando ordens. Ninguém se mexe! O que está acontecendo aqui? Eduardo ficou paralisado. Clara gritou e ele a puxou para trás, protegendo-a com seu corpo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A policial se virou rapidamente, tentando manter a situação sob controle. Nós somos a polícia! Tem pessoas feridas aqui! Os homens mascarados ignoraram imediatamente a autoridade. Com uma rapidez assustadora, um deles empurrou a policial e avançou. Eduardo sentiu um frio na espinha, enquanto um novo terror se instalava. O que vocês querem? Ele gritou, tentando manter a voz firme. Rita Ferraz! Cadê ela? O homem exigiu, seus olhos escaneando a sala com violência. Cada palavra era como um golpe, e Eduardo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ela não está aqui! Eduardo respondeu, embora sua voz tenha vacilado, seu olhar fixo e Clara, que tremia na sua frente. O caos se instalou e o grupo de homens começou a vasculhar cada canto da sala. Então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Rita, que havia ficado doente no sofá, apareceu, apoiada na porta, com os olhos carregados de dor e determinação. Parem! Eu estou aqui! Ela chamou. O olhar do homem mascarado se iluminou ao vê-la. Você é ela! Finalmente te encontramos! Ele avançou buscando controlar a situação. Eduardo se posicionou na frente dela, o instinto protetor tomando conta dele. Fique longe dela! Ele gritou, entre a adrenalina e a confusão. Mas antes que alguém pudesse reagir, o homem tirou uma foto do bolso. Temos uma conta a acertar, Rita. Você sabe de quem estamos falando. As palavras caíram como um trovão e um arrepio percorreu a espinha de Eduardo. O rosto de Rita ficou pálido. Eu não fui eu. Eu só queria proteger minha filha.
E seu passado, Rita? Eduardo perguntou, sua voz começando a falhar. Que conta é essa? Uma sombra passou pelos olhos dela e Eduardo, em instantes, percebeu que estava prestes a descobrir algo muito mais profundo. Existem coisas que você não sabe, coisas que ela também não sabe. Rita olhou para Clara, que estava confusa, mas as lágrimas começavam a se formar. Clara, você precisa entender. A situação estava prestes a explodir novamente. O homem mascarado não estava disposto a perder tempo. Temos que levá-la e não vamos sair daqui sem ela. O clima esquentava e Eduardo percebia que a luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade escondida. A tensão na sala se intensificou, enquanto Clara, agora aterrorizada, gritou: "Mamãe, não!" Ela se soltou da proteção de Eduardo e correu até a mãe, agarrando sua perna. "Por favor, não levem minha mãe!" Neste instante, um outro policial se aproximou, uma expressão de determinação no rosto. "Deixem essa mulher em paz. Ela não pode ser levada, e sabemos que a operação está mal conduzida." O homem mascarado hesitou, a incerteza começando a surgir. Eduardo, percebendo a brecha, olhou para Rita. "O que você não me contou, Rita? O que está acontecendo realmente?" Ela hesitou novamente, os olhos cheios de dor. "Eduardo, há muito tempo. A verdade é que Clara não é apenas minha filha. Ela é a Shazi." Uma revelação explosiva, como um raio, atravessou o ambiente. Eduardo ficou sem palavras, estupefato. Clara virou-se para a mãe, assustada, enquanto os homens mascarados trocavam olhares preocupados. "O que você quer dizer com isso?" Eduardo não conseguia entender. Rita apertou a mão de Clara contra o coração. "Ela tem um legado que nem eu posso compreender. Precisamos sair daqui agora!" Nesse momento, com todos os olhares fixos na mãe e na filha, o que deveria ser uma fuga se tornava uma revelação ainda mais perigosa. E no caos, a única coisa que Eduardo sabia era que o passado estava voltando de forma muito mais impactante do que imaginava. A pergunta ainda ecoava em sua mente. Quem era realmente Clara? E o que mais havia de sombrio entre eles que ainda estava escondido? Eduardo ainda olhava para o rosto de Rita, confuso e atordoado. As palavras dela ecoavam em sua mente como um estalo de energia elétrica. "Ela é a chave." Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um novo elemento se apresentou, como um fantasma surgindo do nada. O homem mascarado, percebendo a hesitação no ar, avançou com um olhar determinado. "Vamos, Rita! Chega de jogos! A gente sabe que Clara é mais do que aparenta. Agora, você vai querer falar ou vamos ser forçados a agir?" Eduardo apertou a mandíbula, sentindo o sangue subir à cabeça. "Vocês não vão tocar nela! Ninguém vai machucar essa criança!" A adrenalina pulsava nas veias, enquanto ele se posicionava como o escudo humano entre Clara e as ameaças. Mas a verdade que se desenrolava parecia mais grotesca a cada instante. E então, em meio ao caos, um grito inesperado cortou o ar. "Parem! Pelo amor de Deus, parem!" A voz era familiar e, ao mesmo tempo, inconfundível. Era a voz de Fernanda, a irmã de Rita. Ela apareceu na entrada, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. A expressão dela era um misto de pavor e indignação. "Fernanda, o que você está fazendo aqui?" Eduardo questionou, um misto de alívio e confusão enchendo seu peito.
Ela avançou, olhando para a irmã como se estivesse vendo um espírito. As palavras estavam prestes a explodir de sua boca. Eu vim buscar a Clara. Não podemos deixá-la aqui. A verdade é que os homens mascarados hesitaram, observando a cena se desenrolar. Eduardo olhou para Fernanda, buscando respostas em meio à turbulência. Mas a verdade que ela estava prestes a revelar não daria tempo para que a tensão se dissipasse. Rita, você precisa dizer a verdade. Clara não é só sua filha! Aquelas palavras foram como uma explosão de fogos de artifício no céu escuro. O tempo pareceu parar por um instante. Clara, que antes se mostrava confusa, agora estava completamente espantada. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim? O desespero em sua voz partiu o coração de Eduardo. Ela é a filha de Roberto! O que aconteceu com sua mãe não foi só um acidente. Foi uma manipulação! Ele fez isso de propósito! As palavras de Fernanda eram pesadas e cortantes como um estilete. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou paralisado, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O homem mascarado piscou, sua atenção agora dividida. O que você está dizendo? Isso é uma maldição. Essa menina é uma peça-chave. Não pode ser. Isso não faz sentido. Eduardo gritou, a mente girando. Ele olhou para Clara, agora em estado de choque. O olhar da garotinha se transformou do medo à confusão. E isso o deixou sem palavras. Rita, é verdade? Ela hesitou, enfrentando o olhar acusador da irmã. Eduardo, eu não pude contar. O pai dela. Tudo isso é uma teia de mentiras. Oh! Essa teia está prestes a nos engolir. O homem mascarado o rebrucou. Clara não pode ficar aqui. Seu pai deseja que a verdade não saia. Se encontramos um jeito de será mais fácil escapar. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade? Qual verdade? E quem é você para ditar o que acontece com minha família? Ele não admitiria essa ameaça. Mas Fernanda, com um gesto de desespero, começou a se aproximar de Clara, enquanto tentava explicar. A verdade é que nós, a mãe e eu, estávamos tentando proteger você. O que você representa é muito maior do que você imagina. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se juntar, mas em vez de conforto, a revelação trouxe apenas mais perguntas. A confusão feroz feriu Eduardo no centro do coração. Ele não sabia em quem confiar. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Mamãe, por que você não me disse? O que mais você tem escondido de mim? Justo quando a situação atingia um clímax de desespero, uma explosão repentina aconteceu na entrada da casa. Um homem, armado e raivoso, irrompeu no lugar, trazendo consigo um novo nível de caos. Eu vim buscar o que é meu. Ninguém vai levar a Clara. O submundo à espreita exigia seus direitos. E agora, Eduardo percebeu que a luta estava longe de terminar. O que seria aquela nova virada? Quem era realmente Clara? E até onde eles seguiriam para proteger essa garotinha que agora parecia o centro de um furacão? Eduardo ainda olhava para o rosto de Rita, confuso e atordoado. As palavras dela ecoavam em sua mente como um estalo de energia elétrica. Ela é a chave. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um novo elemento se apresentou, como um fantasma surgindo do nada.
O homem mascarado, percebendo a hesitação no ar, avançou com um olhar determinado. Vamos, Rita! Chega de jogos! A gente sabe que Clara é mais do que aparenta. Agora, você vai querer falar ou vamos ser forçados a agir? Eduardo apertou a mandíbula, sentindo o sangue subir a cabeça. Vocês não vão tocar nela. Ninguém vai machucar essa criança. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto ele se posicionava como um escudo humano entre Clara e as ameaças. Mas a verdade que se desenrolava parecia mais grotesca a cada instante. E então, em meio ao caos, um grito inesperado cortou o ar. Parem! Pelo amor de Deus, parem! A voz era familiar e ao mesmo tempo inconfundível. Era a voz de Fernanda, a irmã de Rita. Ela apareceu na entrada, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. A expressão dela era um misto de pavor e indignação. Fernanda! O que você está fazendo aqui? Eduardo questionou, um misto de alívio e confusão enchendo seu peito. Ela avançou, olhando para a irmã como se estivesse vendo um espírito. As palavras estavam prestes a explodir de sua boca. Eu vim buscar a Clara. Não podemos deixá-la aqui. A verdade é que os homens mascarados hesitaram, observando a cena se desenrolar. Eduardo olhou para Fernanda, buscando respostas em meio à turbulência. Mas a verdade que ela estava prestes a revelar não daria tempo para que a tensão se dissipasse. Rita, você precisa dizer a verdade. Clara não é só sua filha. Aquelas palavras foram como uma explosão de fogos de artifício no céu escuro. O tempo pareceu parar por um instante. Clara, que antes se mostrava confusa, agora estava completamente espantada. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim? O desespero em sua voz partiu o coração de Eduardo. Ela é a filha de Roberto. O que aconteceu com sua mãe não foi só um acidente. Foi uma manipulação. Ele fez isso de propósito. As palavras de Fernanda eram pesadas e cortantes como um estilete. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou paralisado, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O homem mascarado piscou, sua atenção agora dividida. O que você está dizendo? Isso é uma maldição? Essa menina é uma peça-chave. Não, não pode ser. Isso não faz sentido. Certo, Eduardo gritou, a mente girando. Ele olhou para Clara, agora em estado de choque. O olhar da garotinha se transformou do medo à confusão, e isso deixou sem palavras. Mas Fernanda, com um gesto de desespero, começou a se aproximar de Clara, enquanto tentava explicar. A verdade é que nós, a mãe e eu, estávamos tentando proteger você. O que você representa é muito maior do que você imagina. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se juntar. Mas em vez de conforto, a revelação trouxe apenas mais perguntas. A confusão feroz feriu Eduardo no centro do coração. Ele não sabia em quem confiar. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Mamãe, por que você não me disse? O que mais você tem escondido de mim? Justo quando a situação atingia um clímax de desespero, um estrondo repentino aconteceu na entrada da casa. Um homem armado e raivoso irrompeu no lugar, trazendo consigo um novo nível de caos.
Eu vim buscar o que é meu. Ninguém vai levar a Clara. O submundo à espreita exigia seus direitos, e agora Eduardo percebeu que a luta estava longe de terminar. O homem, que parecia mais uma sombra saindo de um pesadelo, avançou com o olhar fixo em Clara. Eduardo respirou fundo, sentindo o medo duplicar. Quem é você? O que você quer com ela? A tensão se eletrificou. O olhar de Clara se paralisou num pânico crescente. Ela é uma peça valiosa, muito mais do que você imagina. Se a levarmos, sua mãe não vai escapar do que fez. As palavras do homem cortaram o ar como uma lâmina. Eduardo percebeu que havia mais em jogo do que apenas a segurança de Clara. Nesse momento, a sala se transformou em um campo de batalha entre as verdades ocultas e os secretos rancores familiares. E a cada instante, o peso da decisão pairava sobre eles como uma nuvem. O que aconteceu de verdade? A voz de Clara, um fio de esperança e confusão, ecoou. Foi neste instante que Rita se lançou para frente, um brilho nos olhos. Clara, eu precisava te proteger. Roberto nunca deveria saber que você estava viva. As revelações estavam apenas começando a desmoronar todos os alicerces que Eduardo pensava ter construído. As tramas se entrelaçavam de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Ele lutava para firmar seus pés em um solo que ameaçava se desmoronar. E enquanto o homem armado se aproximava, a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Clara e qual era o papel dele nessa história? A luta por respostas se tornara um labirinto de mentiras e segredos. E a única certeza que Eduardo tinha agora era que a verdade seria mais devastadora do que qualquer um poderia prever. Eduardo ainda olhava para o rosto de Rita, confuso e atordoado. As palavras dela ecoavam em sua mente como um estalo de energia elétrica. Ela é a chave. Mas antes que pude, o homem mascarado, percebendo a hesitação no ar, avançou com um olhar determinado. Vamos, Rita, chega de jogos. A gente sabe que Clara é mais do que aparenta. Agora, você vai querer falar ou vamos ser forçados a agir? Eduardo apertou a mandíbula, sentindo o sangue subir à cabeça. Vocês não vão tocar nela. Ninguém vai machucar essa criança. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto ele se posicionava como um escudo humano entre Clara e as ameaças. Mas a verdade que se desenrolava parecia mais grotesca a cada instante. E então, em meio ao caos, um grito inesperado cortou o ar. Parem! Pelo amor de Deus, parem! A voz era familiar e, ao mesmo tempo, inconfundível. Era a voz de Fernanda, a irmã de Rita. Ela apareceu na entrada, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. A expressão dela era um misto de pavor e indignação. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Eduardo questionou, um misto de alívio e confusão enchendo seu peito. Ela avançou, olhando para a irmã como se estivesse vendo um espírito. As palavras estavam prestes a explodir de sua boca. Eu vim buscar a Clara. Não podemos deixá-la aqui. A verdade é que os homens mascarados hesitaram, observando a cena se desenrolar. Eduardo olhou para Fernanda, buscando respostas em meio à turbulência.
Mas a verdade que ela estava prestes a revelar não daria tempo para que a tensão se dissipasse. Rita! Você precisa dizer a verdade. Clara não é só sua filha. Aquelas palavras foram como uma explosão de fogos de artifício no céu escuro. O tempo pareceu parar por um instante. Clara, que antes se mostrava confusa, agora estava completamente espantada. O que você quer dizer? O que você sabe sobre mim? O desespero em sua voz partiu o coração de Eduardo. Ela é a filha de Roberto. O que aconteceu com sua mãe não foi só um acidente, foi uma manipulação. Ele fez isso de propósito. As palavras de Fernanda eram pesadas e cortantes como um estilete. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou paralisado, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O homem mascarado piscou, sua atenção agora dividida. O que você está dizendo? Isso é uma maldição. Essa menina é uma peça-chave. Não, não pode ser. Isso não faz sentido. Eduardo gritou, a mente girando. Ele olhou para Clara, agora em estado de choque. O olhar da garotinha se transformou do medo à confusão, e isso deixou sem palavras. Mas Fernanda, com um gesto de desespero, começou a se aproximar de Clara. Enquanto tentava explicar, a verdade é que nós, a mãe e eu, estávamos tentando proteger você. O que você representa é muito maior do que você imagina. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se juntar, mas em vez de conforto, a revelação trouxe apenas mais perguntas. A confusão feroz feriu Eduardo no centro do coração. Ele não sabia em quem confiar. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Mamãe, por que você não me disse? O que mais você tem escondido de mim? Justo quando a situação atingia um clímax de desespero, um estrondo repentino aconteceu na entrada da casa. Um homem, armado e raivoso, irrompeu no lugar, trazendo consigo um novo nível de caos. Eu vim buscar o que é meu. Ninguém vai levar a Clara. O submundo à espreita exigia seus direitos. E agora Eduardo percebeu que a luta estava longe de terminar. O homem, que parecia mais uma sombra saindo de um pesadelo, avançou com o olhar fixo em Clara. Eduardo respirou fundo, sentindo o medo duplicar. Quem é você? O que você quer com ela? A tensão se eletrificou. O olhar de Clara se paralisou num pânico crescente. Ela é uma peça valiosa, muito mais do que você imagina. Se a levarmos, sua mãe não vai escapar do que fez. As palavras do homem cortaram o ar como uma lâmina. Eduardo percebeu que havia mais em jogo do que apenas a segurança de Clara. Nesse momento, a sala se transformou em um campo de batalha entre as verdades ocultas e os secretos rancores familiares. E a cada instante, o peso da decisão pairava sobre eles como uma nuvem negra. O quê? O que vocês estão falando? O que aconteceu de verdade? A voz de Clara, um fio de esperança e confusão, ecoou. Foi neste instante que Rita se lançou para a frente, um brilho nos olhos. Clara, eu precisava te proteger. Roberto nunca deveria saber que você estava viva. As revelações estavam apenas começando a desmoronar todos os alicerces que Eduardo pensava ter construído. As tramas se entrelaçavam de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Ele lutava para firmar seus pés em um solo que ameaçava se desmoronar. E enquanto o homem armado se aproximava, a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Clara e qual era o papel dele nessa história?
Neste momento crucial, um barulho ensurdecedor ressoou. A janela se estilhaçou em 1000 pedaços. Uma explosão. A sala se encheu de fumaça e gritos. No caos, Eduardo se virou para proteger Clara, mas viu algo que fez seu coração parar. Uma figura conhecida emergiu da fumaça. Seu pai, Roberto, com um olhar insano e um sorriso triunfante. Surpresa! Ele gritou, e o tempo pareceu congelar. Eu fiz tudo isso! Essa menina é minha garota dos sonhos. Ela possui algo que eu preciso e vocês não vão impedi-lo. A sala girou. A revelação de que Roberto estava por trás de todos aqueles eventos chocou Eduardo profundamente. A raiva e a indignação tomaram conta dele. Você planejou tudo isso? Rita olhou para Roberto com uma mistura de terror e determinação. Você não pode fazer isso. A vida dela não é uma mercadoria. Ela é tudo o que eu quero. E agora todos vocês vão se afastar. A ameaça pairava no ar e o desespero se instalou. O pânico crescia. Clara balançou a cabeça, assustada. Mamãe! Eduardo percebeu que tinha que agir rapidamente. Ninguém toca na Clara. Nós vamos sair daqui. E com isso, ele segurou a mão da garota, determinado a protegê-la do que quer que Roberto estivesse planejando. Agora, mais do que nunca, a luta por Clara se tornava um embate entre a verdade e uma história de manipulação. Com a sala pegando fogo, Eduardo e Clara corriam em direção à porta, mas a realidade estava muito mais confusa do que ele imaginara. Enquanto eles mergulhavam na escuridão, a única certeza que tinha era de que o que estava por trás do passado de Clara poderia não ser o que todos esperavam. A verdade estava ali, à espreita, como um lobo à espreita em um bosque escuro, aguardando o momento certo para atacar. Eduardo ainda olhava para o rosto de Rita, confuso e atordoado. As palavras dela ecoavam em sua mente como um estalo de energia elétrica. Ela é a chave. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um novo elemento se apresentou, como um fantasma surgindo do nada. O homem mascarado, percebendo a hesitação no ar, avançou com um olhar determinado. Vamos, Rita! Chega de jogos! A gente sabe que Clara é mais do que aparenta. Agora, você vai querer falar ou vamos ser forçados a agir? Eduardo apertou a mandíbula, sentindo sangue subir a cabeça. Vocês não vão tocar nela. Ninguém vai machucar essa criança. A adrenalina pulsava nas veias enquanto ele se posicionava como um escudo humano entre Clara e as ameaças. Mas a verdade que se desenrolava parecia mais grotesca a cada instante. Então, em meio ao caos, um grito inesperado cortou o ar. Pai! Pelo amor de Deus, pai! A voz era familiar e, ao mesmo tempo, inconfundível. Era a voz de Fernanda, a irmã de Rita. Ela apareceu na entrada, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. A expressão dela era um misto de pavor e indignação. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Eduardo questionou, um misto de alívio e confusão enchendo seu peito. Ela avançou, olhando para a irmã como se estivesse vendo o espírito. As palavras estavam prestes a explodir de sua boca. Eu vim buscar a Clara. Não podemos deixá-la aqui. A verdade é que os homens mascarados hesitaram, observando a cena se desenrolar. Eduardo olhou para Fernanda em busca de respostas em meio à turbulência. Mas a verdade que ela estava prestes a revelar
Não daria tempo para que a tensão se dissipasse. Rita, você precisa dizer a verdade. Clara não é só sua filha. As palavras de Fernanda explodiram no ar como uma bomba. Eduardo ficou paralisado, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O homem mascarado piscou, sua atenção agora dividida. O que você está dizendo? Isso é uma maldição. Essa menina é uma peça-chave. Não, não pode ser. Isso não faz sentido. Eduardo gritou, a mente girando. Ele olhou para Clara, agora em estado de choque. O olhar da garotinha se transformou do medo à confusão, e isso o deixou sem palavras. Mas Fernanda, com um gesto de desespero, começou a se aproximar de Clara, tentando explicar. A verdade é que nós, a mãe e eu, estávamos tentando proteger você. O que você representa é muito maior do que você imagina. Nesse instante, um estrondo repentino ecoou dentro da casa. As luzes piscaram e uma nova figura entrou, como uma sombra emergindo de uma tempestade. Era um homem alto, com um olhar intenso e determinado. A expressão era familiar, quase hipnotizando Eduardo. Era seu próprio irmão, Miguel. Eduardo! Ele gritou, a voz carregada de urgência. Venha rápido! Eduardo olhou para Miguel, confuso. O que você está fazendo aqui? É perigoso! Eu sei, mas não temos tempo. Miguel respondeu, a tensão em seu olhar. Eu ouvi o que estava acontecendo. É pior do que você imagina. Eles estão atrás de Clara porque ela é a chave para o legado da nossa família. O que você quer dizer com legado? Eduardo perguntou, agora com uma sensação de desmonte. Miguel respirou fundo, como se a verdade fosse uma bomba que ele segurava. Ela não é apenas sua filha, Eduardo. É a única herdeira de um segredo antigo. Um segredo que envolve todos nós. O homem mascarado olhou para Miguel, perplexo, e a tensão cresceu como uma tempestade prestes a explodir. Você não pode estar falando sério. Você se aliou a eles? O homem gesticulou, claramente ameaçado pela presença de Miguel. Escutem! Precisa terminar isso antes que seja tarde demais. Miguel insistiu, sua voz quase implorando. Amanhã pode ser muito tarde. Eles estão prontos para levar Clara. O tempo está se esgotando. Com isso, a sala se tornou um redemoinho de incredulidade e pânico. Eduardo olhou entre sua mãe, seu irmão e Clara. Quanto mais ouviam, mais difícil se tornava acreditar. Qual é o legado? Sua voz falhou, cheia de ansiedade e desespero. É uma herança assassina. Miguel explicou quase em sussurro. O que Clara carrega, o que seu pai queria, é um poder além da imaginação. Se eles a pegarem, não haverá como detê-los. Rita, que havia até então permanecido em silêncio, parecia desmoronar. Eu nunca queria que você soubesse, Eduardo. Tudo isso era para te proteger, Clara. Por isso me escondi, por isso não contei. A revelação a atingiu como um golpe, e a expressão de Eduardo ficou sombria. Então, em um ato extremamente inesperado, Clara começou a emitir uma luz suave, uma aura resplandecente, mais intensa a cada segundo, iluminando o espaço ao seu redor. Não! Não! Isso não pode ser! O homem mascarado berrou, olhando para a luz crescente em terror e fraqueza. Ele recuou, as pessoas trocando olhares em um frenesi.
A transformação da sala era palpável. O que estava prestes a se desdobrar mudaria tudo. Clara estava no centro daquele dominó desmoronando, e Eduardo percebeu que as coisas nunca mais voltariam a ser como antes. Aquele momento não era só um ato de resistência, mas o começo de algo novo, obscuro e talvez, que mais assustava, um despertar que poderia alterar os destinos de todos que estavam ali. O que mais estava escondido? E se a luz de Clara atraísse mais do que apenas amigos e familiares? Enquanto as perguntas pairavam no ar, a certeza erguia-se entre eles, como uma tempestade prestes a desabar. O legado vinha à tona, e aquele era apenas o começo de uma luta que começava a revelar todos os seus segredos e horrores. O brilho ao redor de Clara, crescendo, intensificava a tensão no ar. Era como se o tempo tivesse congelado por... Eduardo olhava para ela, os olhos cheios de preocupação. Gritos ecoaram, e o homem mascarado estava prestes a se mover. Mas antes que alguém pudesse reagir, a luz de Clara explodiu em um raio ofuscante. Um círculo inundado de energia eletrificada se formou, envolvendo todos na sala. O homem mascarado gritou, coberto pela luz, e recuou, deslizando contra a parede. Não! O que você é? Ele parecia estar em choque, a máscara transparecendo seu medo. A luz crescia. Eduardo tentava proteger Clara, mas a onda de energia era forte. Era como se o próprio chão estivesse vibrando. Clara, você precisa se controlar, ele gritou, o coração disparado. Mas era difícil saber se ela o ouvia. E então, como uma explosão, o funcionamento da luz que emanava dela se estabilizou, revelando algo ainda mais chocante. Uma sombra se projetou atrás dela, formando-se a partir da luz. Era uma figura alta, com uma aura similar à de Clara, mas com um ar mais sombrio. Clara! A figura disse em uma voz ecoante. Você ainda não entende. Eu sou seu verdadeiro legado. O choque percorreu a sala. Clara olhou para a sombra confusa. Quem é você? O que você quer dizer? Eu sou a razão pela qual eles a querem. Sua ligação com tudo isso é maior do que qualquer um imaginou. A sombra se aproximou e, em um movimento reflexivo, Eduardo deu um passo para frente, colocando-se entre a figura e Clara. Não a toque! Desculpe, Eduardo, a sombra disse, uma pitada de tristeza na voz. Mas está além do que você pode imaginar. Clara sempre foi destinada a mais. A verdade é que você não é o pai dela. A sala se encheu de murmúrios incrédulos. O homem mascarado deslizou para trás, seus olhos se arregalando de alarme. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. As palavras cortaram o ar como uma faca. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro de si. Não poderia ser. E sempre pensou que protegeria Clara, que era seu dever. Mas eu sou seu pai, como isso é possível? O desespero na sua voz era palpável. Você não sabe o que realmente aconteceu. A verdade que Rita escondeu é que Clara é a filha de Roberto. Eu sou seu verdadeiro irmão, disse a figura. O choque e a confusão explodiram. Clara olhou para a mãe, buscando respostas. Rita estava em silêncio, paralisada pela revelação. E então, feito um estalo, a crueza da verdade atingiu a todos como um raio. Clara sentia angústia presa em sua garganta. Você está dizendo que meu avô,
Meu verdadeiro avô e que eu sou uma peça nesse jogo sombrio. Sua voz tremia. O homem mascarado, se recuperando da surpresa, esfregou as mãos, como se almejasse aproveitar a confusão a seu favor. Isso muda tudo. Se o que ele diz é verdade, Clara tem que vir conosco. O destino dela não é aqui. Ele olhou ferozmente para Eduardo. E você? A única coisa que pode fazer agora é fugir. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O turbilhão de emoções era avassalador. O que ele acreditava ser verdadeiro agora estava em frangalhos. Clara, eu não vou deixar eles levarem você. O desespero se misturava com a urgência. Não! Não posso deixar que levem minha filha! Gritou Rita, finalmente encontrando a voz no meio da tempestade de revelações. Se você é realmente meu filho, você precisa entender o que está em jogo. O clima na sala mudou drasticamente e todos começaram a se mover. As ações apressadas e os olhares de reconhecimento se intensificavam. Se você é seu irmão, isso significa que eu sou apenas um peão aqui, que todos nós fomos usados. Eduardo mal conseguia raciocinar. O nó na garganta parecia intransponível. No entanto, entre toda a confusão, Clara falava com firmeza. Eu não sou o que vocês acham que sou. Sou mais forte do que isso. E eu não irei deixar que o passado dite quem eu sou. Com um brilho intenso em seus olhos, algo profundo dentro dela parecia despertar. Mas à medida que a confusão aumentava, uma nova sombra se formava atrás da luz. O destino de todos começou a mudar, enquanto a sala se tornava um campo de batalha entre as verdades ocultas. Decisões precisariam ser tomadas, e a tensão estava no ar, prestes a se estourar em uma nova revelação que mudaria tudo novamente. E todos se preparavam para o que estava por vir, enquanto a linha entre passado e futuro se tornava mais tênue. Eduardo sentiu o peso das revelações, um turbilhão de emoções. O homem mascarado recuou, mas a sombra que se formou atrás de Clara, a verdade dela bramando como um furacão. Você não é realmente filha de Roberto, ecoou. E o silêncio que seguia era ensurdecedor, como se o mundo tivesse paralisado. Como assim? Clara perguntou, a voz embargada. Rita olhou para a filha, coração em pedaços. Clara, eu só queria te proteger de toda essa dor. Miguel estava ao lado de... Eles estão aqui por um motivo, ele gritou. O homem mascarado fez um movimento brusco e Eduardo percebeu que precisava agir. Fique longe dela, Eduardo rosnou, o instinto de proteção sendo mais forte do que nunca. Mas ninguém podia fazer nada. Assim, em um momento de pura necessidade, Clara se concentrou. A luz ao seu redor começou a brilhar ainda mais, como se ela estivesse absorvendo todas as emoções presentes. E a sala se encheu com um calor reverberante. Eu sou quem sou, Clara declarou, confrontando a sombra. O homem mascarado hesitou, pressionado pela energia crescente. Era como se a própria ânima da casa estivesse se agitando. Fuja, Eduardo! Agora! Gritou Rita, percebendo que a batalha estava além do que eles poderiam controlar. Eduardo não hesitou. Ele segurou a mão de Clara e a puxou para fora do caminho. A luz se transformou em uma onda. E Clara, em um momento de bravura, liberou sua força. A casa tremeu. A sombra gritou e a luz a engoliu em um só momento. Uma explosão de energia chamou a atenção de todos. Um sinal da divindade que Clara portava.
O homem mascarado foi lançado para trás, e com isso a verdade começou a emergir. Eu disruptarei essa maldição, Clara bradou, um brilho ardente nos olhos. O poder da luz se intensificou até que, de repente, tudo se acalmou. O ambiente ficou levemente iluminado, e aquele homem, antes tão ameaçador, agora estava desmoronado. Eduardo olhou para Clara, que agora respirava com dificuldade, mas seu olhar era resoluto. O legado não... Você é muito mais do que isso. Aquela era a verdade, e eles sabiam que a partir daquele momento, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Está tudo bem, Clara murmurou, antes de desmaiar em seu braço. Rita correu para ela. Eduardo sentiu uma onda de pavor, mas ao mesmo tempo um novo alicerce. Ela está viva, sem dúvida. Isso era um sinal de esperança. Enquanto eles se recuperavam e o caos na sala diminuía, Miguel se virou para o homem mascarado, agora caído em um canto. Saiam da vida deles! Não há o que vocês possam fazer aqui! Ele bradou, e a sala ecoou com a resolução. Rita abraçou Clara, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eduardo olhou para aqueles ao seu redor. A família estava reunida, mas a jornada estava longe de terminar. Mistérios ainda os aguardavam além das paredes da casa. E enquanto a manhã começava a surgir, todos sabiam que o combate pelo que era certo apenas começara. E então, a conexão que Eduardo finalmente compreendeu, mais forte que todos os segredos, mais poderosa que as mentiras do passado. Era hora de prosseguir, de progredir, sem mais sombras a ameaçar a luz. A história estava em andamento. E eles, juntos, enfrentariam o que viesse a seguir. Sob a luz do sol, Clara despertou lentamente. Um universo a ser explorado pela frente. Mas agora, e por favor, ouçam! Se você se emocionou com essa jornada, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para mostrar que você está conosco. Inunde os comentários com suas reações e teorias. A sua voz é fundamental. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que